Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode obter informações dos Business Process Flows dentro do Project for the Web e trazer eles para um relatório aqui do Power BI. Pessoal, se vocês não sabem o que é um Business Process Flow, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o card aqui em cima, mas de maneira geral, um Business Process Flow é uma informação visual que permite que a gente possa acompanhar no âmbito do gerenciamento de projetos o ciclo de vida de um projeto. Indo aqui para o meu computador, quando a gente olha aqui para o meu portfólio de projetos no Project for the Web, se eu acessar um determinado projeto, eu posso saber em que pé que eu estou do ciclo de vida. Então aqui eu tenho o meu Project Life Cycle, e aí eu tenho aqui dentro do meu ciclo de vida o caminho pelo qual o projeto passa, né? Então eu tenho aqui iniciação, planejamento, execução e closing. No meu caso, o meu projeto está em planning, eu já passei aqui pela iniciação, né? E aí quando eu venho aqui para planning, eu consigo saber o que é necessário eu determinar quais são as informações que eu preciso capturar nesse estágio, nesse momento do fluxo de trabalho, do ciclo de vida, para eu poder partir para o próximo, tá? Então uma coisa muito comum eu gostaria de saber, dentro do meu Business Process Flow, como é que meus projetos estão, quais são os projetos que estão em iniciação, ou quantos eu tenho em iniciação, quais são os projetos que estão em planejamento, ou quantos projetos eu tenho em planejamento, e assim por diante, tá? O que acontece? Aqui tem um exemplo do meu relatório em Power BI, é um relatório simples, né, só para dar esse exemplo. Então aqui eu fiz uma consolidação do meu portfólio de projetos, e dentro da minha consolidação de portfólio de projetos, eu consigo ver a distribuição dos projetos, né? Isso aqui está vindo tudo do Project for the Web. Então, eu tenho aqui a quantidade de projetos, o trabalho e tal, são as informações que eu quero coletar, a distribuição dos projetos por gerente, a distribuição dos projetos por status, e aqui eu quero saber, por exemplo, como é que está o ciclo de vida dos projetos. Então, aqui eu tenho meus estágios, né? Iniciação, planejamento, execução e encerramento. E aqui eu estou usando como medida principal o trabalho. Então, eu sei que projetos que estão em iniciação têm um montante total de 2.000 horas, projetos em planejamento 3.000 horas, projetos em execução 3.000 horas e projetos em encerramento 2.000 horas. Tá? Eu poderia usar qualquer outra métrica que fosse interessante para mim, mas é só para a gente ter uma ideia aonde que eu posso obter essa informação e como que eu faço para obter esse tipo de informação, tá bom? Então, vamos pegar o relatório zerado aqui, para a gente poder entender como é que funciona todo esse processo. Bem, pessoal, uma coisa importante que é necessário saber é que os Business Process Flows, quando a gente cria um Business Process Flow e define toda a sua parametrização, isso acontece aqui na camada do Power Apps, né? Então, a gente precisa acessar lá os bastidores do Power Apps e fazer toda essa configuração, como eu expliquei no vídeo que eu mencionei aqui no início, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, né? Vamos entender como é que isso funciona. Eu tenho uma solução, tá? Então, eu estou aqui dentro do meu Power Apps, né? Eu criei uma solução que eu chamei de PPM, tá? E quando eu crio uma solução PPM, eu tenho os objetos que foram trazidos ou que foram criados dentro dessa solução. E um dos objetos são os processos. Então, quando eu olho aqui para o processo, eu tenho o meu Project Life Cycle. Basicamente, é o meu Business Process Flow. Eu chamei o meu Business Process Flow, nesse caso, de Life Cycle, Project Life Cycle. E para eu entender como que ele se relaciona, né, com a informação de projetos, eu posso vir aqui e clicar em Advanced Show Dependencies. Então, eu consigo ver quais são as dependências que esse Business Process Flow tem ou possui com outros componentes que fazem parte da minha solução, tá? Então, quando eu clico aqui em exibir dependências, eu consigo ver aqui os objetos requeridos e aí eu consigo saber todas as referências, todas as dependências ou todos os relacionamentos que existem do meu Business Process Flow. E o principal deles é justamente com a tabela de projetos. Tá vendo aqui, ó? Então, o meu Business Process Flow, ele trabalha, né, no contexto da tabela MS Dynamics Project, tá? E ele possui uma relação direta com a coluna Project ID.
Então, o que acontece? De fato, o meu Business Process Flow, ele armazena informações dentro de uma tabela específica, que é dele próprio, tá? E essa tabela que eu possuo, ela tem uma relação, ela tem uma dependência com a tabela de projetos, porque o meu Business Process Flow, ele atua em cima dos projetos, ele vai definir ali qual que é o processo, qual que é o momento ou estágio do ciclo de vida que cada um dos meus projetos está. Então, uma vez que a gente já sabe, né, que o meu Business Process Flow, ele trabalha em conjunto ou ele possui um relacionamento com a tabela de projetos, o que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui no meu Power BI. Esse aqui é o relatório zerado, né? Então a gente não tem ainda a informação lá. Eu só deixei aqui o espaço do visual, tá? Que aí depois a gente traz para cá as informações do visual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha área de Power Query, meu Transform Data, né? E aí vocês vão perceber que a única tabela que eu tenho atualmente no meu relatório é a tabela MS Dynamics Project, ou seja, eu estou estabelecendo uma conexão com a tabela de projetos, nada mais do que isso, tá? Então aqui estão todas as informações dos meus projetos. O que eu vou fazer para facilitar um pouco a minha vida? Eu vou duplicar essa tabela, tá? E eu vou trocar o nome dela aqui, no meu caso, se chama Project Lifecycle. Só que você tem que ver aí dentro do seu ambiente, se você estiver usando os Business Process Flows, você tem que ver qual que foi o nome que você deu para o seu Business Process Flow dentro da sua solução, tá bom? Então, eu dupliquei aqui a tabela de projetos e renomeei, né? Aí eu vou tirar aqui os passos. Vou ficar aqui nesse passo de navegação. Então, é claro, você precisa ter, primeiramente, um relatório que você criou, que está conectando, né? Que está obtendo informações da tabela de projetos dentro do Project for the Web, tá bom? Aí depois você renomeia aqui e traz a sua tabela. Então aqui nesse passo de navegação, eu vou clicar aqui na engrenagem, ele vai mostrar para mim todas as tabelas que estão disponíveis dentro do meu Dataverse, dentro do meu ambiente, e eu vou procurar a minha tabela, que é a tabela Project Lifecycle, tá? Lembrando que ela vai ser nomeada de acordo com a minha solução, tá? Então eu preciso, acho que aqui no caso eu vou descer, porque a minha solução está nomeada como OPM. Então eu vou descer, então eu tenho aqui, ó, OPM histórico, portfólio, program, issue, e aí eu tenho a minha tabela aqui chamada OPM Project Lifecycle. Então toda vez que você cria um Business Process Flow dentro da sua organização, dentro da sua solução, ele vai criar uma tabela para poder armazenar de cada projeto qual que é o momento do estágio que esse projeto está. Legal? Então eu vou trazer para cá essa tabela Project Lifecycle. Vou dar OK. E aí, claro, ela vai ter todas as informações aqui. São informações de sistema. O que eu preciso aqui dentro? Tá? Então eu vou escolher colunas aqui. Eu posso manter a informação do ID do process, né, do Business Process Flow. Não é necessariamente importante, mas eu posso manter ele aqui. E aí eu preciso saber qual que é o nome do estágio. Então, você tem um campo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Você tem o nome aqui, ó. Active Stage Name, Active Stage ID Name, que é o nome do estágio que você está, o nome do estágio atual, tá? E uma outra coisa que eu preciso pegar também é o Project ID. Por quê? Porque ele vai criar um relacionamento, como a gente viu, entre a tabela de projetos e a tabela que for criada para o Business Process Flow, no meu caso, o Project Lifecycle. Então, para eu poder criar ou estabelecer esse relacionamento no nível do Power BI, eu preciso pegar essa informação aqui do Project ID. Então, em teoria, eu preciso do Stage Name, do Active Stage Name, porque eu preciso saber que estágio que eu estou, e preciso saber também qual que é o Project ID para eu estabelecer o relacionamento entre o projeto e o Business Process Flow. Então, eu vou precisar dessas 3 colunas aqui. Do OK. Então, eu consigo saber aqui, ó, para esse projeto, eu estou nesse estágio, Initiation. Para esse projeto, também Initiation. Para esse projeto, eu estou em Planning. E assim por diante, tá bom? Vou dar um Close and Apply. E aí, essa tabela que faz parte da minha solução, agora vai ser trazida para o meu modelo de dados. E aí, eu vou poder usar essa informação aqui no meu modelo de dados, certo? Então, vamos esperar ele carregar aqui.
E uma vez carregado, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que existe um relacionamento entre essas duas tabelas. Então, vou vir aqui para a parte de relacionamento. Preciso garantir que aqui exista um relacionamento entre o Project Lifecycle na coluna Project ID e a tabela Projetos também na coluna Project ID, tá? Às vezes o Power BI vai pegar esse relacionamento de maneira automática, às vezes não, muitas vezes depende da configuração até do seu arquivo em Power BI. No meu caso, ele já obteve esse relacionamento, estabeleceu o relacionamento de maneira automática, mas você precisa também dar uma olhada para ver se isso aconteceu aí dentro da sua empresa, tá bom? Dentro do seu Power BI. Uma vez feito isso, eu só vou fazer uma pequena alteração aqui, tá? O que acontece? Quando a gente olha para o meu projeto, eu tenho Initiation, Planning, Execution e Closing. Então, a lógica, o caminho lógico pelo qual o projeto passa é Initiation, Planning, Execution e Closing. Só que quando você traz isso para o Power BI, existe um problema, porque o Power BI ele sempre vai procurar fazer uma organização alfabética, né? Então, ao invés de ser Initiation o primeiro estágio, aqui nesse caso ele vai colocar Execution, né? Então, em teoria, ele colocaria Execution, Closing, Initiation e Planning. Então, ele estaria fora da ordem natural, que é o caminho pelo qual o projeto segue. Tanto é que se eu voltar para cá, eu estou usando aqui o visual Funnel with Source da MAQ Software. Eu já falei sobre esse visual, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque é um visual que eu já falei há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Mas basicamente o que vai acontecer? Ó? Se eu pegar aqui o meu Active Stage, né? E jogar ele aqui acho que é em subcategoria, depois eu coloco o trabalho, né, que eu estava contando lá, que é o effort, como medida principal, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Closing, Execution, Initiation e Planning. Então, ele está fora da ordem natural de como as coisas seriam, tá? Então, aqui, só para facilitar um pouco esse trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função para criar uma coluna customizada aqui dentro do meu Power BI, tá? Eu vou dar um zoom aqui para facilitar um pouco nossa visualização. E essa coluna eu vou chamar de estágio, tá? Então, eu vou chamar essa coluna de estágio e eu vou usar uma função dentro do Power BI que é a função switch. A função switch ela é uma função muito legal. Por quê? Porque ela permite que a gente pegue uma expressão e de acordo com o resultado, né, o valor dessa expressão, a gente pode trocar esse valor. É como se fosse uma função C. Então, eu vou falar para ele, ó, avalia o estágio atual. E se o estágio atual for initiation, então eu quero que você troque esse nome para iniciação, por exemplo, com a numeração na frente. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, justamente porque pela numeração 1, 2, 3, 4, o Power BI vai colocar em ordem, e aí a ordem vai ser alfabética. Aliás, não vai ser alfabética, né? Mas eu vou forçar ele a seguir a ordem natural de como as informações devem ser apresentadas de acordo com o ciclo de vida do projeto. Tá? Então, aqui basicamente estou falando para ele, ó, analise o campo Active Stage, e aí eu falo, se o valor desse campo for Initiation, então eu quero que você me retorne iniciação. E assim eu continuo. Então, se o valor for Planning, então eu quero que você me traga 2, planejamento. Se o valor for Execution, então eu quero que você me traga 3, execução. E se o valor for closing, então eu quero que você me traga 4, encerramento, por exemplo. Tá? Então essa função switch é muito legal, porque você analisa um valor, olha o resultado e de acordo com o resultado você pede para ele te entregar uma outra informação, um outro texto, tá bom? Trouxe a função switch para cá. E aí agora o que eu vou fazer? Aqui no meu visual, ao invés de eu usar o campo Active Stage, que eu estava usando antes, eu vou usar o meu campo, minha coluna customizada chamada estágio. E aí ele já vai colocar os projetos em iniciação, em planejamento, em execução e em encerramento. Então assim eu conseguiria trazer informações do meu Business Process Flow para o meu relatório de Power BI, para que quando eu pergunte
aqui quantos projetos eu tenho em iniciação, quantos projetos eu tenho em planejamento, quantos projetos eu tenho em execução, eu consiga ter essa visualização aqui de maneira simplificada. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, todas as referências de todos os outros vídeos que eu fiz estão aqui embaixo na descrição. Vocês podem olhar lá e se situar, pegar essa referência, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão acompanhando o canal, eu peço que vocês considerem se inscrever aqui para ajudar a crescer o canal, levar essa informação para mais pessoas. E fiquem ligados que em breve nós teremos novos vídeos aqui sobre Project for the Web, Project Online, Power BI, Power Automate, ou seja, todas essas plataformas que nos auxiliam e nos ajudam a fazer melhor, ou a fazer uma melhor gestão dos nossos projetos. Legal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.